Irmãos, saúde a todos com júbilo do nosso Pai Yarro e do nosso irmão Yahushua, o ungido, aquele que verdadeiramente derramou seu sangue no madeiro para nos resgatar do cárcere desse tempo presente. Porque até o presente, irmão, vivemos sob cárcere, sob o domínio dos povos pagãos, como está escrito no Apocalipse de Baruque, que os pagãos haveria de viver em prosperidade, que o povo Yahudim ia almejar o dia de glória que tiveram no passado, porque no passado fomos a cabeça das nações e hoje somos a cauda. Hoje comemos a migalha que cai da mesa deles. Mas o nosso Pai Yarro, o nosso Pai bondoso, ele vai restaurar seu povo. Tudo é uma questão de tempo. Irmãos, estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao capítulo 12 do livro História do Universo, livro de Melquisedeque. Que o Pai Yarro possa me dar entendimento e um bom discernimento da leitura para levar para os irmãos a compreensão da leitura, né? Que muitas das vezes, entre as palavras, entre as letras, tem palavras que estão ocultas, que o Pai possa estar me revelando, que eu possa estar levando para os irmãos um bom entendimento da leitura. O título de hoje da leitura é Caim volta a rebelar-se. Começando a leitura. As semanas iam se passando, trazendo ao casal novas de alegrias e tristezas, de um coração cheio de vida a pulsar no ventre de Eva, e de um vazio com cheiro de morte a crescer no coração do jovem Caim. Ainda que ele tenha ficado deslumbrado ante a manifestação de Yarro, em nada essa aparição mudou-lhe sua maneira arrogante de pensar sobre o sentido da vida. Ele não via sentido nos sacrifícios oferecidos no altar. Nos dias que seguiam o seu encontro com o Criador, ele argumentava com os seus pais, dizendo: se eu fosse poderoso como o Criador, eu jamais me submeteria ao sacrifício para reconquistar o reino perdido. Ele é forte e brilha como o sol. Ele poderia, com uma só palavra, expulsar todas as trevas, devolvendo-nos o paraíso. Para que tanto sofrimento? Com essas argumentações, Caim supunha-se mais sábio que o Criador. Quem sabe, em uma próxima encontro, teria a oportunidade de aconselhá-lo? Dessa forma, o jovem Caim aprofundava-se cada vez mais no abismo do orgulho e do egoísmo, lugar de ilusões para onde se ia, pensando estar caminhando para a vitória. Olha, irmão, que passagem interessante, né? Olha o que fala do orgulho e do egoísmo, né? Lugar de ilusões para onde se ia, pensando estar caminhando para a vitória. Olha o que leva o caminho do orgulho e do egoísmo, né? Caminho da ilusão. Não fora Lúcifer, juntamente com um terço das hostes celestes, atraído por essa mesma ilusão? O bondoso Criador, todavia, não selaria o destino de Caim, sem antes procurar de todas as formas salvá-lo da ruína eterna.
Essa graça imerecida, fruto do divino amor, seria concedida a todo o ser humano que viesse a nascer neste mundo. As 36 semanas, anunciadas pelo Criador, cumpriram-se trazendo a noite do Santo Sábado, na qual subiria ao altar o Cordeiro da Promessa, aquele que, mergulhando nas trevas, faria brilhar nos olhos de Abel o consolo da luz. Semelhantemente ao Cordeiro, Eva sentia naquela noite a dor de dar à luz. Adão, com suas mãos ainda banhadas pelo sangue do sacrifício, envolveu o frágil corpo daquela criança com as peles macias de uma ovelha, vestes que simbolizavam a justiça protetora do Salvador. Contemplando-o acalentado em seus braços, Adão disse-lhe com carinho: filhinho, o teu pai é Iarro. Deu-lhe então o nome de Abel. Quando no alvorecer Caim testemunhou a alegria de seus pais pelo nascimento daquele filho, foi possuído por um sentimento de ciúmes e mágoas. Com grande ira, disse-lhes que, por sua vida, somente os vira chorar. Seria esse pequeno intruso o único digno de suas alegrias? Olha, irmão, você vê que interessante? Ele aqui já está demonstrando ciúmes pelo irmão que acabou de nascer. Olha o que ele fala. Com grande ira disse-lhe que por sua vida somente os vira chorar. Mas pelo pequeno intruso, o único digno de suas alegrias. Com ciúme do irmão logo no início. Adão e Eva, com carinho, procuraram mostrar a Caim o quanto o amava e que o nascimento de Abel não devia entristecê-lo, mas alegrá-lo pelo privilégio de ter um irmão que lhe seria amigo e companheiro. Poderia trabalhar unidos na transformação do mundo em um paraíso de paz. Abel, envolvido pela graça divina, crescia em sua natureza física e mental. Ainda pequeno, passou a entender o significado daqueles sangrentos sacrifícios. O pensamento de que o Criador do universo haveria de tornar-se uma criança como ele, com a missão de oferecer-se em sacrifício como aqueles inocentes cordeiros, para a redenção dos pecados, emocionava-o até as lágrimas. Como Caim, Abel amava a natureza, com seu jardim cheio de flores e frutos. Sentia-se também triste ao ver o sol tombar no horizonte, ferido pela escura noite. Contudo, alimentava-se não de sonhos em aventura, mas de esperança e confiança naquele que, semelhante aos cordeiros, se entregaria ao altar, para depois de aquecer com a luz de sua verdade o coração do homem em meio à noite de pecado, surgir como o sol do sábado, trazendo consigo a eterna vitória. O casal, fecundado pelo amor divino, gerou duas meninas que, por sua vez, passaram a ser disputadas
na grande batalha espiritual pelo destino do universo. Conscientes de sua responsabilidade, aqueles pais procuravam imprimir na mente de suas filhas as eternas verdades do reino da luz. Nesse esforço, eram auxiliados por Abel, para quem o plano da redenção era o tema de suas mais doces meditações. Bastava olhar para um cordeiro, vinha-lhe à mente a doce lembrança da redenção prometida. Foi seu grande amor pelo Criador que levou-o a tornar-se um pastor de ovelhas. Ó, irmão, que lindo, né? Que lindo. Ó o que é que fala aqui, ó. Foi seu grande amor pelo Criador que levou-o a tornar-se um pastor de ovelha. Você vê o cuidado dele com as ovelhas? O carinho que ele tinha pelas ovelhas, né? Quase se tornando um pai, né? Cuidador daqueles animalzinhos lindos que ele prezava tanto, que ele via no cordeiro o símbolo do Criador. A influência de Caim, contudo, era negativa sobre aquelas meninas. Ele vivia falando de seus sonhos de aventura. Apontava para o paraíso distante, berço do sol nascente. Prometia conquistá-lo um dia com suas forças. Não haveria mais noites, pois ele deteria o sol antes de sua partida. Em sua conquista, transformaria os vales sombrios em jardins floridos, repletos de paz. Inspirado por esse ideal, Caim tornou-se lavrador. Plantava jardins que se carregavam de flores e frutos. Lutava insistentemente contra os espinhos e cardos, os quais acreditava poder finalmente bani-los completamente com seus esforços. Pobre Caim, escravo de uma ilusão. Caim tornou-se finalmente em estatura semelhante ao pai. Trazia na face corrida as marcas do sol que tanto amava, em seus músculos a força que julgava necessária para detê-lo, antes de sua partida. Movido pelos sonhos alimentados desde a infância, preparava-se agora para uma viagem de aventura. Desceria ao desconhecido vale e caminharia em direção à casa do sol. Não sabia por quantos dias se ausentaria de seu lar, mas tinha certeza de que seria vitorioso em sua missão. Cheio de entusiasmo, Caim revelou aos seus familiares sua decisão de partir. Todos ficaram preocupados e procuraram insistentemente fazê-lo desistir de seu plano. No vale, disseram-lhe os pais, habitam animais ferozes, sempre prontos a devorar. Entre risos, Caim procurou convencê-los falando de sua força. Dizia-lhes que, em sua jornada, longe de encontrar derrotas, encontraria o caminho perdido que os conduziria à reconquista do sonho desfeito pelo pecado. Abel, conhecedor do verdadeiro caminho que leva à vitória, com lágrimas de compaixão procurou detê-lo, falando-lhe do plano de redenção. Voltando-lhe as costas, Caim saiu. Com
contrariado. Irava-se por não encontrar, por parte de sua família, nenhum apoio para a sua tão nobre missão. Adão e Eva, acompanhados por Abel e as duas filhas, com tristeza, seguiram-no, implorando para ficar. Mas ele, adiantando-se em seus passos, desceu a colina, mergulhando naquela ameaçadora selva que os separava do paraíso. O entardecer alcançou Caim, já distante do lar, naquela floresta perigosa e hostil. As trevas trouxeram ao seu coração temor. Já não era aquele corajoso lutador que prometera vitória em todos os seus passos. Lembrou-se de casa e teve arrependimento da maneira ingrata como havia tratado seus pais naquela manhã. Ali no vale escuro, pela primeira vez, ansiou pelo fogo do sacrifício. Contudo, ele jamais acreditara na redenção simbolizada pela morte do Cordeiro. Ele cria no poder de sua vida que, aquecida pelo sol, crescia em força e esperança de um dia poder detê-lo sobre um reino de eterna paz e harmonia. No lar, seus pais e irmãos não conseguiam dormir. Tinham vontade de ir em busca do amado Caim, mas onde encontrá-lo? Lembravam dos demônios cruéis que, invisíveis, infestavam o vale, atormentando os animais que, dia a dia, iam se tornando-se mais ferozes. Ó, irmão, que interessante, né? Olha o que fala aqui, ó. Lembrava dos demônios cruéis que, invisíveis, infestavam o vale, atormentando os animais, que dia a dia ia se tornando ferozes. Aqui deixa claro que foi por conta dos demônios que, atormentando os animais, tornaram-os ferozes. Em agonia, prostraram-se aos pés do Criador, invisível, e clamaram fervorosamente pela sua proteção. Rogavam-lhe que o trouxesse de volta para o lar, pois sem ele tudo era tão triste. O Eterno amava profundamente Caim e jamais o deixaria sozinho naquela floresta. Em resposta às orações daquela família aflita, enviou seus anjos para protegerem-no de todos os perigos. Caim, vencido pelas opressivas trevas da noite, que trazia consigo os ventos do temor, tombou irresistente ao solo frio. Ali permaneceu até ter sua coragem e força restabelecida pela luz do alvorecer. Animado pelo brilho da esperança, continuou seus passos de aventura rumo ao berço do sol, paraíso com o qual sonhara desde a sua infância. Seus pés conduziram-no naquele dia através de um vale intensamente marcado pela morte. Com espanto, contemplava por todos os lados os ossos secos, resto de animais devorados com ferocidade. Aos seus ouvidos atentos chegavam uivos e gritos de feras ameaçadoras. Embora banhado de sol, Caim começou a ficar com medo. Imóvel, lembrou-se do lar, dos conselhos e rogos dos pais. Pensou nas constantes orações que faziam por ele. Estava certo de que não deixariam de clamar por sua segurança ali,
naquela perigosa floresta, apesar de sua ingratidão. Tomado de espanto, viu finalmente o sol lentamente caminhar para a sua morte diária. Se em sua presença tremia, o que lhe reservaria a escura noite? Revivendo, contudo, os sonhos que tivera desde a infância, como um soldado que, mesmo atingido por um golpe, se levanta em um último esforço de vencer, Caim alimentou-se de ânimo, venceria o medo e conquistaria toda a selva, banindo dela todos os ossos secos e os sinais de morte. Revigorado pelos ilusórios planos, em passos firmes prosseguiu sua jornada. Pobre Caim, o primeiro de uma multidão que, escravizada pelos mesmos sonhos de progresso, caminharia para dentro da noite, julgando encontrar o berço de toda a luz. Diante dos olhos de Caim, que jamais podia imaginar que todo passo que dava o levava para mais longe daquele sol que almejava conquistar, brilhou distante por entre as ramagens uma fulgurante luz. Cheio de curiosidade, apressou os passos, indagando silente. Mas como se eu vejo declinar? Seria outro astro que, em seu berço, aguardava o momento de partida para aquele suplício diário? Com o coração pulsante e forte pela emoção, adiantou-se em seus passos, julgando poder, naquele novo dia, detê-lo em sua partida. Inauguraria assim o reino de luz, conquistado por suas forças. Ah, irmão, que interessante, né? O que mostra aqui, né? Aqui mostra o egoísmo, entendeu? O egoísmo. No reino de luz, nosso Pai, tudo é feito em equipe. Ninguém faz nada sozinho, tudo é em equipe. Mas o Caim, ele já estava com divisão, querendo fazer tudo sozinho, conquistar as coisas pela força dele. É o que muitas pessoas fazem, né? Tentar conquistar por suas forças. Mas não é assim. Entendeu? No momento que a gente é unidade com o nosso Pai, tem que ser um por todos e todos por um. Trabalho em equipe, um ajudando o outro. Irmandade. Esse é o sentido da irmandade. Um ajudando o outro. Correndo para a luz, porém, a viu desvanecer quando já próxima. Seria vestigem? Não. Desvanecera simplesmente para revelar-se mais brilhante aos seus olhos. Observando o brilho intenso, Caim ficou perplexo ao ver que procedia da face de um poderoso querubim protetor, que, desde a queda de seus pais, permanecera ali, velando as divisas do Éden. Ah, irmão, interessante, né? Você vê que na divisa do Éden colocou o querubim, né? Que é a mesma hierarquia de Lúcifer. Entendeu? Então Lúcifer, se tentasse entrar ali no jardim do Éden, ele não ia conseguir, porque tinha um querubim, que era a mesma patente dele, para impedir ele. Mudo, Caim contemplava a meiga face daquele anjo que, expressiva de amor, fazia renascer em seu coração emoções da infância. Sentia-se agora esquecido de sua missão, revivendo em lembrança o encontro que tivera com o Criador naquela noite de sacrifício.
O querubim era semelhante a Iarro, tendo no rosto um brilho de sol. E estampando no semblante preocupação, o anjo, depois de contemplá-lo demoradamente, perguntou-lhe: O que busca, meu filho? Recordando o seu esquecido ideal, Caim respondeu: Busco a fonte do dia, o berço do sol. O anjo continuou perguntando: O que o leva a procurá-lo com tanto anseio? Caim respondeu: Eu sou amante da sua luz, que me faz ver em cada dia o fruto do meu labor. Admiro-o desde a minha infância, por isso trago no peito o ideal de um dia detê-lo sobre o céu. O querubim contemplava-o, penalizando, sem saber como convencê-lo daquela ilusão alimentada durante tantos anos. Após um momento de silêncio, o anjo, com ar de tristeza, procurando fazê-lo recordar as palavras que o Criador lhe dissera naquele encontro, perguntou: Como você irá detê-lo? Confiante, Caim ergueu os braços em resposta. Você vê? Com a própria força, né? Não construíra enormes jardins com eles? O anjo, no esforço de fazê-lo entender que o sol é um símbolo do Salvador, disse-lhe: Caim, nada poderá detê-lo, a não ser o amor. Quem ama caminha na mesma direção. Para onde você o ver caminhar todos os dias? Não é para o ocidente? Segue então os seus passos e jamais o verá chorar lágrimas de sangue. Acompanha-o em sua caminhada e verá que o que você sempre chamou de morte consiste em um alegre alvorecer para um continente além, perdido nas trevas. A afirmação do anjo fez Caim lembrar-se das últimas palavras ditas pelo Criador naquela noite transformada em dia. Ele dissera que somente o sangue de seu sacrifício poderia fazer brilhar a luz que triunfaria para sempre sobre as trevas. Ó, irmão, que interessante essa passagem, né? O que fala, né? Ele disse que somente o sangue do seu sacrifício poderia fazer brilhar a luz que triunfaria para sempre sobre as trevas. Aqui, irmãos, o nosso Salvador, ele ressuscitou no sábado. Não foi domingo, foi no sábado. Por isso que eles inventaram esse calendário com esse dia de 24 horas. Porque no dia de 24 horas, meia-noite e 1 minuto, já é o dia seguinte, já é domingo, não é mais sábado. Mas no verdadeiro calendário, o lunisolar, o dia começa ao alvorecer, né? Ao alvorecer, o dia começa, né? Ao amanhecer, né? E a noite ainda era a noite referente ao sábado, entendeu? Então o nosso Salvador, ele ressuscitou foi no sábado e não no domingo. Continuando. Contrariado, Caim baixara a cabeça, determinando a não segui-lo nessa direção. Abalado, Caim encontrava-se agora diante de uma séria decisão que mudaria o rumo de sua vida
e de uma multidão que poderia segui-lo. Mudo e a tremer, permanecia prostrado aos pés do anjo, enquanto reída luta travava-se em seu íntimo. Desde a infância alimentara um ideal, caminhando na direção de um paraíso, o qual julgava poder conquistar pela força. Agora o anjo apontava-lhe um caminho oposto de amor e sacrifício, o mesmo ensinado pelos pais e pelo Criador. Arrependido, Caim desejou retornar para casa, mas o inimigo se opunha, inspirando-lhe vergonha. Ó, irmão, que interessante, né? Você vê que aqui ele se arrependeu, quis voltar para casa. Né? Mas o inimigo colocou na cabeça dele que ele voltar no fracasso seria vergonha. Né? E quantas pessoas, às vezes, não saem no mundo em busca de uma conquista e não consegue mais voltar para o lar da sua família, com vergonha do seu fracasso, né? Com coisa do maligno, porque isso é coisa dele. Ele põe na cabeça da pessoa que ele fracassou. Se ele voltar da forma como ele está querendo voltar, sem a conquista, ele vai ser tratado como derrotado. Mas isso aí é coisa do inimigo, para que a pessoa não volte para o lar da sua família. Como encararia sua família a quem prometer a vitória pela sua força ao retornar de mãos vazias? Viu aí, irmão? Como confirma? Com o jovem Caim, prostrado aos seus pés, o anjo com voz de ternura instava: Filho, volte ao lar. Não há caminho de vitória além do amor. Ele poderá ter espinhos e no trajeto um altar, mas é um caminho seguro, pois sempre leva o viajante aos braços de uma família amorosa que, com saudade, espera o fruto de seu perdão. Não será humilhante voltar. Não é esse o caminho do sol. O caminho do orgulho é sempre desconhecido. Em seu trajeto pode ter flores e a promessa de que não haverá altar, mas o seu fim é sempre dentro da noite, distante dos braços aquecidos pelo perdão. Volte ao lar, filho, volte. O anjo, com seus amorosos conselhos, conseguiu finalmente convencer Caim. Ele estava resolvido a percorrer o caminho do amor, desfazendo os passos até ali, movido pelo egoísmo. Aguardaria agora o sol para com ele seguir humildemente o rumo ao altar que não mais lhe falava de derrota, mas de triunfo sobre a morte. Na colina distante permanecia a família, rogando incessantemente por Caim. Em seus anseios, não conseguiam ficar longe daquele altar, berço de lágrimas e sangue. Ali junto a ele, Caim viera ao mundo, banhado pela luz do sacrifício. Ali fora instruído no caminho da salvação. Ali aguardariam com fé até vê-lo retornar arrependido. Sob o sorriso do anjo, Caim, vencido pelo cansaço de seus sonhos desfeitos, adormeceu a um passo do paraíso, de muralhas invisíveis, muralhas que somente poderiam ser finalmente transpostas pelo amor que sacrifica. Uma brisa suave despertou-o naquela manhã.
convidando-o a seguir o sol naquela jornada rumo ao altar. Como dois companheiros avançariam sobre os espinhos, quebrando-os com os seus pés feridos. Como guerreiros caminhariam rumo à colina do entardecer, não para serem vencidos pela noite, mas para destruírem-na em sua fuga. Nessa marcha de resgate, tombariam finalmente sobre o altar distante, não vencidos pela morte, mas conquistando a vida nascida da luz. Com humildade, Caim deu os primeiros passos no caminho do arrependimento. Caminho que logo após o altar lhe descerraria o seu lar de amor. Eram passos movidos por fé, pois diante de si não podia ver a face de seu companheiro, o sol, mas tinha certeza de sua presença, pois nos ombros podia sentir seu calor a acariciá-lo em um terno abraço. Eram companheiros de jornada pelo caminho da vitória. Era o sexto dia, na colina. A família ansiosa encontrava-se reunida desde a manhã ao redor do altar. Inconsciente da experiência de transformação vivida por Caim, lá nas divisas do Éden, com lágrimas rogava a Iarro pelo querido Caim, ansiando vê-lo retornar. Como era o dia da preparação, uniram-se no trabalho, deixando tudo em ordem para receberem o santo sábado. Limparam os jardins, colheram alimentos, prepararam as vestes e separaram o cordeiro para o sacrifício. Você vê, irmão? Como aqui dá sempre referência ao sábado. O sábado, irmão, ele é tão especial. Ele é tão especial para o Criador. Ele é a assinatura do Criador. De todos os dias, o único dia que o nosso Pai deu um nome foi o sábado. Os outros dias não tem nome. Ele chama de primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Nenhum dos dias tem nome. O Pai só deu honra ao sábado. O sábado representa o caráter do Criador. Ele só deu nome para esse dia. Então, nunca podemos dizer que os outros dias é igual ao sábado, porque não é. O único dia que o Pai deu honra de colocar o nome foi só o sábado. Foi uma atividade muitas vezes interrompida por idas ao altar, onde estendiam demoradamente o olhar sobre o vale, na esperança de ver surgir aquele a quem tanto amavam. Caim, embora cansado da longa jornada, continuava avançando com ligeiros passos, desejando alcançar o sopé da colina antes da noite. Podia divisá-la, ainda distante, banhada pelo sol poente. O entardecer, que até o dia anterior fora visto como a vitória das trevas sobre a luz, processava-se diante de seus olhos. Via agora o sol envolto por nuvens, tintas de um vermelho vivo, tombar como um herói vitorioso, prestes a libertar-se um continente além do poder da noite. A escuridão envolveu o vale, e nele Caim, que, com os olhos fitos no último clarão a dissipar-se no horizonte, esforçava-se
em prosseguir em seus passos. Na colina, o patriarca Adão, com o coração a palpitar de saudade, anseio e dor, preparava-se para oferecer o sacrifício. Intercederia como nunca nessa noite pelo seu filho, cuja ausência torturava sua alma. Eva, em passos lentos, cheia de tristeza, seguiu seu esposo rumo ao altar, acompanhado por Abel e suas duas filhas. Sofreu muito naquela noite pela ausência de Caim. A esperança de revê-lo fora quase totalmente banida. Em um doloroso esforço, Adão ergueu o cordeiro, deitando-o sobre o altar. Quão doloroso era sacrificar, mas não havia outro caminho. Cabisbaixo em meio às trevas, Caim refletia. Todo o seu passado, construído por ilusórios sonhos, o via em cacos. Estava no limiar de uma nova vida, como uma criança recém-nascida sob a luz do altar. Caim esforçava-se para identificar aquele dia especial de sua conversão. A lembrança do último sacrifício o conscientiza de ser véspera de sábado. Havia saído de casa no quarto dia na semana, quando os seus passos conduziram-no para dentro de uma noite escura e fria, na qual temeu a morte. Refeito ao amanhecer do quinto dia, tá vendo, irmão? Como deixa claro que você vê que os dias que não é o sábado, ele só é contado como dia, quinto dia, quarto dia, né? Que nem tá aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Refeito ao amanhecer do quinto dia, prosseguiu rumo ao desconhecido, até deter-se amedrontado no Vale dos Ossos, onde a tarde transformou-se em noite. Foi ali que contemplou o brilho do anjo que o atraiu com seu amor. Detido em meio às trevas, Caim recordava com emoção os conselhos do anjo, que o levaram a uma mudança de rumo. Lembrava-se de seus passos de fé, que moveram-no durante todo aquele sexto dia rumo ao altar. Caminhar sob o brilho do sol fora fácil, mas o que fazia agora, quando as trevas o tinham nas selvas? Caim, porém, alegrou-se ao saber que a escuridão daquela noite seria em breve ferida pela luz do sacrifício. Com anseio, aguardava o momento de prosseguir sua jornada, orientado pelo fogo que lhe indicaria o rumo de seu lar. Movido pela dor da saudade e pelo último raio de esperança em abraçar o seu filho, Adão ergueu o cutelo para matar o cordeiro. De seus trêmulos lábios escapa-se, então, uma infinita oração em favor de seu filho. Criador, hoje eu compreendo o quanto sofres com a rebeldia de teus filhos rebeldes, que trocam o teu amor e o calor de uma família amorosa que vive no seio da luz, pelas trevas do vale, onde o desespero e a morte atrai com ilusões de vitória. Que oração linda, né, irmão? Que oração linda. A de Adão. Nesse momento, minhas mãos está erguida para ferir
esta inocente ovelha que, com seu sangue precioso, alimentará o fogo da esperança em abraçar o meu filho que se encontra perdido. Faça, Criador, com que o brilho dessa chama possa alcançar o meu Caim, onde ele se encontra, fazendo-o voltar ao lar arrependido. Todos os súditos do Eterno, com emoção, contemplavam a comovente cena de significado tão grandioso. Naquele pai, tremente e aflito, pronto a sacrificar em favor do filho errante, vinham o grande pai que, para atrair seus filhos humanos no vale da perdição, ofereceria o maior sacrifício. Após sua angustiante oração, Adão imolou o cordeiro. O fogo da esperança ergueu-se imediatamente, em brilhante chama, expulsando as trevas que envolviam aquela colina. Caim, que, movido pela alegria de ser sábado, erguera a fronte nas trevas, na expectativa de contemplar o brilho da vitória. Ergueu as mãos aos céus, agradecido quando viu surgir no escurecido horizonte a estrela da aceitação. Cheio de ânimo, prosseguiu em seus passos de fé, embora lhe fosse impossível enxergar e compreender todos os obstáculos que surgiam em seu caminho, fazendo-o tropeçar. Mantinha o olhar fixo no brilho do cordeiro imolado, avançando sempre com a certeza da vitória. Os passos de Caim conduziram-no finalmente para junto da colina, onde podia ver sua família reunida sob a luz do altar. Com o coração pulsante e forte pelo cansaço e pela emoção, golpeou em ligeiros passos a colina, detendo-se junto ao altar. Sua família, com os olhos cerrados, orava por ele. Não conteve as lágrimas ao ouvir seu pai clamar: Criador, meu Caim, quando o envolverei em meus braços? Quisera voltar ao passado, quando com prazer tomava-o no colo. Ele era a minha alegria e esperança, tê-lo sempre salvo junto a mim. Mas, ó Iarro, ele foi crescendo e se afastando, levado pelos seus sonhos de aventura. E hoje já é o 4º dia sem o nosso Caim. Meu coração está partido pela sua ausência e já não suporto viver sem ele. Se for possível, Iarro, traga de volta o nosso Caim e que ele seja feliz ao teu lado. Que assim seja. Terminando a oração, Adão abriu os olhos para contemplar a chama do perdão que poderia, quem sabe, atrair seu filho daquele vale sombrio. Seu olhar passou de cheio em Caim, que jazia prostrado junto ao altar. Sem conter a lágrima, Adão, com um brado de vitória, saltou para junto de seu filho, envolvendo-o em seus braços. Toda a família o acompanhou nesse gesto carinhoso, festejando com risos e lágrimas de emoção o retorno daquele filho que
o retorno daquele filho e irmão amado. Sobre a luz do altar, todos assentaram-se finalmente, passando a ouvir com atenção a experiência passada por Caim naquela densa floresta. Ele contou do medo que sentiu naquela primeira noite fora de casa. Falou do vale da morte, onde viu tantos ossos de animais devorados com ferocidade. Com toda a luz que surgiu ao entardecer, fazendo-o apressar seus passos, julgando ser o surgimento de um sol. Falou do brilho do anjo que o atraíra para a divisa do Éden, levando-o com seus conselhos e palavra de sabedoria e amor a uma mudança de rumo. Contou de seu retorno, das lutas e tentações que teve de enfrentar a cada passo. Concluiu contando da alegria que sentiu ao ver naquela noite o surgimento do fogo sobre o altar, que, semelhante a uma estrela, guiou os seus passos através daquele vale tomado pelas trevas. Para sua família, consolada pelo retorno de Caim, surgiu finalmente o alvorecer da alegre vitória, trazendo em sua brisa o aroma dos verdejantes prados edênicos cobertos de eternas flores. Naquela manhã de sábado, uniram-se em cânticos de gratidão ao Criador pela vida, pelo perdão e pela certeza de que sua feliz união jamais seria imaculada pelo pecado. Olha, irmão, que leitura linda, né? Que leitura maravilhosa, né? Você vê o que faz a desobediência? O que faz a desobediência, né, irmão? O que é a desobediência? Aonde levou Caim, né? Em querer deter o sol. Né? Você vê que, desde pequeno, ele tinha admiração pelo sol. Ele era amante do sol. Como hoje a gente vê muitos que agem como Caim, são amantes do sol, né? O sol Mitra, né? E você vê que o Criador falou que quantos não ia seguir o exemplo de Caim, que hoje realmente muitos seguem o exemplo dele, né? E você vê que o nosso Pai, ele na leitura deixa claro que o único dia que o Pai deu o nome foi só o sábado. Os outros dias ele chama de primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto, sexto dia, e vem o sábado, o Shabat. Esse dia é o dia da assinatura do nosso Pai. Infelizmente, os seres das trevas odeiam o dia do sábado. Eles odeiam esse dia, porque foi o dia da derrota deles para o reino da luz. Que os seres da luz venceu as trevas no sábado. E o nosso Messias também ressuscitou em um sábado. Por isso que eles inventaram esse calendário de 24 horas, porque depois da meia-noite já é domingo. Mas no verdadeiro calendário, como a gente vê durante a leitura, né, que o sacrifício era feito na véspera do sábado. Entendeu? Então aquela noite ainda era a noite da sexta-feira, que o sábado começa no amanhecer, né? O dia começa no amanhecer. Entendeu? Então nesse calendário de 24 horas gregoriano, depois da meia-noite já é o dia seguinte. Por isso que comemora, tem toda aquela festividade, que o Messias ressuscitou no domingo, tal, aquela conversa toda que a gente conhece, mas não é verdade. O dia da vitória no reino da luz, quando venceu Lúcifer, foi no sábado. O nosso Messias também
Ele ressuscitou na noite de sábado. Tá, irmãos? Foi no sábado. Não no domingo, como a gente aprendeu. E sim em um sábado. Tá, irmãos? Então, até uma próxima leitura. Fiquem todos com júbilo do nosso Pai Yarro e do nosso irmão Yahushua, o ungido.